O tema é Invoca-me e te responderei. Eu creio que Deus, Ele responde às orações, mas nós temos recebido esse chamado para proclamar a graça de Deus. Simplesmente através do estudo bíblico, nós temos uma direção certa para a nossa vida. Pedro diz, inspirado por Deus, tudo que conduz à vida e à piedade já nos for ortogado. E é pelo conhecimento completo que nós adquirimos isso. Então, sem conhecimento o povo é destruído. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos conhecem as Escrituras, mas desconhecem o poder de Deus. Nós temos conhecido, Deus seja louvado por isso, porque o Senhor tem se agradado. A Bíblia diz que se nós agradamos sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé e agradamos a Deus, Ele realiza o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração é cada dia crescer na graça e no conhecimento de Deus, e Deus faz isso neste lugar. Diga amém. Eu ouço Deus plenamente, claramente nesse lugar. Então, nessa noite, nós vamos trazer uma breve palavra, daqui a pouco estaremos orando, clamando, porque Deus deu esta ordem. Então, invoca-me e te responderei. Jeremias 33, versículo 3, diz a palavra do Senhor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha que palavra tremenda. Recebemos que nós morremos como Nicodemo. Como que eu posso, um homem, voltar ao ventre da mãe? Não é isso. É um nascer da palavra. É quando nós recebemos a palavra e quando a palavra tem sentido, nós passamos a ver a palavra. Então, nós não manipulamos a palavra, nós vivemos, seguimos na integridade o Evangelho. Então, quando nós dizemos, a palavra está dita aqui, olha, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando eu vejo, eu acho que tem que sim, o pastor ele tem que ser um motivador espiritual das ovelhas, mas quando eu vejo ovelhas sendo motivada por uma palavra, sabe, um versículo isolado, eu me preocupo. Porque quando eu pego esse versículo, eu posso tacar, incendiar o coração, o seu coração aqui, para você dizer, glória a Deus, aleluia, e vamos lá. Mas a pergunta é, como que está a vida? Como que está a minha caminhada até eu receber um versículo que incendeia o meu coração? Porque assim, às vezes as pessoas estão tudo errado. A vida está de qualquer jeito, está uma conduta fora dos padrões bíblicos. Aí quando recebe uma mensagem motivadora, um versículo, invoca-me e te responderei e anunciar coisas grandes ou ocultas que não sabe. E a pessoa, aleluia, glória a Deus, vamos embora, Deus vai mudar a minha sorte. Mas como assim Deus vai mudar a tua sorte? Se a semente que eu estou plantando é totalmente fora dos padrões bíblicos. Um versículo não é para trazer uma motivação emocional, o versículo é para confirmar a minha caminhada com Deus. Se eu estou caminhando em linha com a palavra, Deus diz, invoca-me e te responderei, porque não é uma palavra isolada. Quando Deus traz uma palavra, Ele diz, é o justo que vai viver assim. Olha o que diz Salmo 34, Salmo 34, 17 a 19. Diz assim, clamam os justos, e o Senhor escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, o que significa justo? É lindo a palavra, perfeita, a palavra tremenda. Justo que é conforme a justiça, reto e íntegro. Então, o justo, ele é conforme diz a Escritura. Então, se a palavra de Deus é a justiça, e é a justiça, os mandamentos, o estatuto é a justiça de Deus, é o que determina, que rege as nações, que rege o mundo, é a justiça. Então o justo é aquele que é conforme a justiça, ou seja, o justo ele guarda a justiça, o justo ele tem prazer em cumprir a justiça. Então fora disso, aí eu não posso, aí eu começo a apagar esse fogo emotivo
do coração emocional, não espiritual, porque o fogo espiritual não apaga nunca, diga glórias a Deus, nunca. Porque ele é segundo a justiça. Então, entenda o que eu estou dizendo. Eu não posso pegar um versículo, estou com a vida toda de qualquer jeito. Aí quando vem uma palavra, sabe, invoca-me e te responderei, aleluia, agora vai mudar tudo. Não, se você não mudar o comportamento, é mais uma palavra que vai matar. É uma letra, perdão, é uma letra que vai matar. Por que matar, bispo? Porque a pessoa não consegue, não vê esta resposta de Deus, que Deus disse, invoca, te responderei, e a pessoa tem uma motivação emocional, mas não muda a vida, e ela começa a achar que é somente palavra, porque um pastor falou, agora a vida vai mudar. Não, a vida não vai mudar se eu não mudar o meu comportamento. Não existe, nós não enganamos as pessoas. E tem muita gente sendo enganada. Não muda a vida, não passa, não anda conforme a justiça, porque o justo ele anda conforme a justiça. Eu pego os versículos que me interessam, mas a vida eu não mudo, não haverá resposta. Então, por isso Deus, invoca, te responderei quando? Quando eu andar conforme a justiça. Fora da justiça não adianta. Eu trago uma palavra, quando eu converso com a pessoa, eu digo, eu creio, Deus fará o impossível. Deus cumprirá em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Porém, há uma condição. Tem que ser íntegro, tem que ser reto, tem que ser conforme a justiça. Então, é uma palavra, sim, tem uma palavra e Deus cumpre a palavra, é fato. Lá no Salmo 128, versículo 1 e 2, um pouquinho à frente. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, vamos entender. Temer a Deus é respeitar a sua palavra, ou seja, ser conforme a justiça. Isto é, bem-aventurado. E quem não anda conforme? Bom, é infeliz. O contrário de feliz é infeliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, quem não anda no caminho do Senhor, bicho, como é que eu sei? Eu não vejo Deus andando, porque essa forma de imaginar, ela não pode ser interpretativa, tem que ser conforme. Bom, se eu não vejo Deus andando, para andar num caminho, eu tenho que ver a pessoa andando. Mas qual é o caminho de Deus? É a palavra. É o que diz a palavra. Então isso aqui mostrando, Deus tem uma direção, é a palavra dele. Se eu ando conforme a palavra, eu sou um bem-aventurado. E se eu não ando, eu sou infeliz. Então ele diz, bem-aventurado aquele que anda no caminho do Senhor, que teme ao Senhor e que anda no caminho dele. Versículo 2, aqui tem a resposta. Se eu temo a Deus e ando nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Diga glória a Deus. Agora sim. Se eu temo a Deus e ando no seu caminho, a palavra se cumpre. Tudo nos irá bem. Agora, como é que é a minha caminhada? Eu fico olhando às vezes, não que você não tem que trabalhar, que você não tem que fazer, você não tem que divertir, mas às vezes eu vejo as pessoas quando dizem, vamos à casa de Deus, é uma dificuldade, eu me atraso, às vezes não venho, invento desculpa. Agora, se é para ganhar um dinheiro, se é para fazer um negócio, é para jogar, amado, é uma motivação, e eu arranco força, não sei de onde, então eu tenho que colocar na balança se realmente eu temo, se eu ando nos caminhos do Senhor. Porque quem nos dá força até para jogar, até para trabalhar, para acordar, para assistir um filme, para comer, é Deus. Então, a mim, isto é o primeiro, Deus, o primeiro lugar. Então, eu analiso a minha vida sempre, eu faço tudo com excelência, eu coloco sempre, eu amo o que faço, tudo que eu vou fazer com pessoas, seja conversar, eu tenho prazer. Mas o meu maior prazer é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Porque se eu não tenho esse prazer, o resto não dura para sempre, dura um pouco, passa. Então, se eu quero que tudo me irá bem, eu tenho que temer a Deus, ser justo, andar conforme a justiça, isso é ser justo, ser íntegro e ser reto. Se eu sou assim, tudo nos irá bem, diga amém, eu creio nisso. E antes de estarmos orando, vamos lá no Salmo 119, um pouquinho atrás, no versículo 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Uau, que interessante. Bom, amado,
Eu sempre tive no meu coração, quando meu pai ia me repreender, ou minha mãe por qualquer coisa, dá uma tristeza. Eu nunca gostei de ser repreendido. Não que eu não possa achar ser irrepreensível, quer dizer, a pessoa cometeu um erro, nós vamos cometer. Mas eu me sinto, sabe, triste, é uma coisa, não é legal. Por quê? Nós somos justos. Um justo, uma pessoa que anda, que é íntegra, que é reta, ela não gosta quando ela erra, ela não tem prazer no erro. Então, quando nós somos repreendidos, isso traz em nós o quê? Uma tristeza. Por isso Deus fala, bem-aventurados e irrepreensíveis. Então, quando nós buscamos andar no reto, ser justo, ser íntegro, naturalmente, nós estamos no caminho certo. Estou no caminho certo. Ele diz que bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que anda na lei do Senhor. Versículo 2, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o busca de todo o coração. Então, e versículo 3, não pratica iniquidade e anda nos seus caminhos. Então está aqui a direção. Eu não posso dizer, vamos invocar a Deus e Ele vai responder, se eu não mostrar a forma que Deus responde. Não há mágica, há uma postura. Como diz a palavra lá em Pedro, seja santo em todo o seu procedimento. Em todo o nosso procedimento, quando nós buscamos viver como santo, porque nós já somos santos, ser santo porque o Senhor é santo. O que é quando a palavra diz ser santo? Porque nós temos que praticar o que nós somos. Nós já fomos santificados pelo Senhor, agora nós temos que praticar essa santidade que está em nós. Muitos não acreditam nisso. Sim, santo não é só da igreja católica, santo não é só aquele que jejuou não sei quantos dias, santo não é só aquele que o pastor indica, você está santificado, você está em pecado. Não, santos são todos os filhos de Deus e nós somos filhos de Deus, diga amém. Então nós somos santos, agora nós temos que andar, a nossa postura, nosso falar, como diz Paulo em Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, unicamente que edifica. Então isso é um comportamento do cristão, e quando nós temos um comportamento de santo, porque nós somos santos, diz a palavra que o Senhor seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos, amém?